professora Zezé Barino e estou aqui para conversar com você sobre a prova de português da banca do Instituto AOCP. Bem, primeiramente me apresentando para você, eu tenho mestrado, especialização e graduação especificamente em letras e eu tenho mais de 36 anos de experiência em concursos públicos. Então, quer dizer, estou aí mostrando para você um pouquinho de conhecimento e de experiência na área, certo? Em relação à banca, quais são os assuntos mais cobrados na prova de português? Então, vamos observar o seguinte. Naturalmente, compreensão e interpretação de texto e conhecimentos gramaticais, a cobrança da norma culta da língua. Nós temos uma banca que prioriza os conhecimentos gramaticais, sim, tá? Então, nós temos questões de compreensão, que é o entendimento do texto, e interpretação, que seria a leitura daquilo que está pressuposto, subentendido ali dentro. Nós temos questões de tipologia textual, envolvendo ser texto narrativo, descritivo, se é um texto expositivo, argumentativo, que tipo de texto é. A questão da variação linguística, considerando aí norma padrão, norma popular e tudo mais. Questões de coesão e coerência, cada vez cobrado mais em concursos públicos e também pela banca OCP. As figuras de linguagem, significação contextual de palavras e expressões, ou seja, observar questões de sinônimos, antônimos, paráfrase, que é dizer a mesma coisa em outras palavras, mas dentro do contexto, ou seja, na situação onde o elemento se insere. E questões de conhecimento gramatical. Então, a morfologia, a sintaxe, a ortografia, a semântica, que eu já mencionei ali na significação contextual de palavras ou expressões, isso daí é sempre muito cobrado. Então, na morfologia, tanto as classes gramaticais, né? A parte das 10 classes gramaticais, artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção, quanto à questão da estrutura e formação de palavras, principalmente a formação de palavras. E a gente vai observar também que eles gostam muito de trabalhar o emprego e a colocação pronominal, bem como a questão dos tempos verbais, dos modos verbais. A gente observa que, por exemplo, a concordância é muito cobrada em questões ligadas ao advérbio, né? A concordância nominal e a concordância verbal vindo lá nesse trabalho com os verbos. A parte da análise sintática, que é a sintaxe em si, né? Tanto a análise dos termos, então sujeito, objeto, complemento, adjunto, né? Predicativo, aposto, vocativo, quanto a questão da classificação das orações. E aí entra também a questão da pontuação, trabalhando aí vírgula, aspas. E aí é importante a gente lembrar que a gente precisa conhecer a análise do que e do se. Às vezes para trabalhar a questão da oração, às vezes para trabalhar a concordância, quando é, por exemplo, uma terceira pessoa mais se. Então, isso daí também é bastante cobrado na banca Instituto AOCP. Eu apresento para você o meu curso de português em questões comentadas para o Instituto AOCP. Eu vou resolver com você 100 questões de português da banca Instituto AOCP e nenhuma anterior a 2020, ou seja, são 100 questões muito atuais da banca. Com isso, você consegue ter um panorama da prova e ali dentro das questões, ao corrigir, eu vou explicando, eu vou passando para você dicas importantes para você resolver essas questões. Bom, não é? E melhor ainda, você tem um tempo de acesso de 180 dias ou então até a aplicação da prova objetiva. Bem, para você conhecer um pouco mais aí do nosso trabalho, eu coloquei aqui uma questão para a gente poder trabalhar. O que eu quero observar com você nesta questão? Então veja.
A respeito da colocação pronominal no texto, assinale a alternativa correta. Observe que essa daí é uma questão de prova do Instituto OCP de 2020, né? E ela é para engenheiro de dados, Big Data. Então, observe o seguinte, a respeito de colocação pronominal, assinale a alternativa correta. O que precisamos lembrar em relação à colocação pronominal? Os chamados pronomes pessoais oblíquos átonos, me, te, se, o, a, lhe, etc. Esses pronomes, eles podem ficar em posição proclítica, ou seja, próclise, quando eles são colocados antes do verbo. Pode ser mesóclise quando eu abro o verbo que deve estar no pretérito no futuro do presente ou no futuro do pretérito e ele fica no meio desse verbo. E existe a ênclise, que é quando este pronome ele fica depois do verbo. Então, isso daqui seria essencial para a gente poder fazer essa nossa questão. Então, vamos lá, a alternativa correta que é pedido. Então, diz, e foi sendo assim, esponja que se enche, então veja que o verbo está aqui, o pronome está antes do verbo, então isso é próclise, que se deu pela atração da palavra que. E se comprime, foi pedida a análise apenas desse se. O item em destaque pode ser colocado tanto antes quanto depois do verbo encher. Não, porque eu tenho aqui a presença de uma palavra atrativa. Então, são palavras atrativas. Pronome relativo, pronome demonstrativo, o caso da conjunção subordinativa, o caso, por exemplo, quando a gente apresenta para você um sujeito e esse sujeito pode atrair esse sujeito expresso, né? Palavras negativas como não, ninguém, nada, nunca, são palavras atrativas. Então, a atração é obrigatória, então não pode ficar depois do verbo. Letra B. Ele então começou a me enviar milhões de textos. Então, tá aqui. E o verbo aparece aqui e diz, o item em destaque não pode ser posicionado depois do verbo enviar. Pode sim, tá? Seria facultativo, começou a me enviar ou começou a enviar-me. Então, está errado. Letra C. Ele mesmo dizia que um dia iria sufocá-lo de vez. Veja que está depois do verbo, posição enclítica, ênclise. E o que me fez proferir, veja que ele está antes do verbo. Então, isso aqui é próclise. E diz, proferir o dito conselho. Os itens de destaque apresentam a mesma colocação. Não, o primeiro é ênclise e o segundo é próclise, então está indevido. E ele então me confidenciou, veja que está antes do verbo. O item destaque não pode ser colocado depois do verbo confidenciar, certo? Por quê? Porque o então é um advérbio temporal. Então, o advérbio, ele é palavra atrativa. Então, está correto, eu só posso usar a próclise. E se é que posso dar mais algum conselho, o único que me ocorre, então veja que está antes do verbo. Ao vê-lo, então está depois do verbo. Escrevendo hoje em dia os itens em destaque apresentam a mesma colocação. Não, o primeiro está antes, então é próclise, e o segundo está depois, então é ênclise. Certo? Viu como essa dica aqui ajuda você a resolver essa questão difícil e com facilidade? É assim que a gente trabalha com você, tá certo?
Bem, se você quiser mais informações sobre o nosso curso, entre em contato pelo WhatsApp com a Malu e converse com ela. Você vai se surpreender como você pode ser ajudado pelo nosso curso por um valor muito acessível. Agora, um pedido. Quando mandar o WhatsApp para Malu, coloca acento em Malu não, tá? Malu é uma oxítona terminada em U. Oxítona terminada em U, assim como caju, tatu, urubu, angu, nós não acentuamos, tá certo? É assim que a gente aprende português, tá certo? De uma maneira simples, de uma maneira leve, porque o português pode sim ser simples assim. Estou aqui na torcida por você. Muito obrigada. Fique com Deus. Paz e luz para você.